Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E mais uma vez eu quero agradecer ao pastor, a pastora, pela oportunidade, né, de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. E eu confesso que foi bastante difícil para mim, desde que o pastor ele me lançou o desafio de trazer a palavra do Senhor, porque eu orei ao Senhor, eu falava com o Senhor: Deus me dá uma palavra, Deus me dá uma palavra, porque eu não quero que venha a pregar nada que seja meu, nada que seja de mim, né? Então eu quero que, por favor, Deus, o Senhor me direcione. Pastor, e Deus não falou nada até os 45 do segundo tempo. Eu estava dormindo e eu preocupado, eu falando: Senhor, mas o Senhor não falou nada ainda. Aí o Senhor vai, escreve aí. Aí eu levantei de madrugada e escrevi, né? Então assim, eu quero compartilhar com os irmãos o que está escrito no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia a Deus. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos lá, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Somente isso. Aí os irmãos podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Eu estava imaginando, né, o que Deus traria, o que Deus queria trazer, e a gente pensa uma série de coisas, né? Fala assim: ah, Deus, eu queria pregar sobre isso, eu queria pregar sobre aquilo, eu queria falar sobre isso, né? Mas não tinha inspiração, porque a verdadeira inspiração quem dá é o Espírito Santo. E às vezes a gente não entende a forma que Deus está trabalhando, a forma que Deus está agindo. Às vezes a gente lê um versículo aqui e parece que é um negócio tão simples, todo mundo já conhece, e realmente todo mundo conhece, a maioria dos crentes sabem de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. E o que eu quero trazer para vocês essa noite é que o amor de Deus é tão grande, é tão poderoso, que Ele enviou o seu filho. E esse filho, ele aceitou o desafio de vir ao mundo para tratar de um povo que daquela época já era um povo difícil, era um povo obstinado pelo pecado. Mas o amor de Deus, ele nos constrange de tal forma, né? Que ele falou: filho, vai lá. E o Senhor, nos diálogos que ele teve com Deus, ele falava assim: mas Senhor, em vão eu vou descer à terra, né? Porque o povo é um povo difícil, né? Mas que não seja feita a minha vontade, mas seja a sua. E ele veio. E quando Jesus veio, o mundo, ele jazia nas trevas. O pecado dominava sobre toda a terra. Não havia quem pudesse nos salvar, não havia quem pudesse nos libertar do pecado. O pecado do primeiro homem, o pecado de Adão. E todos nós nascemos debaixo do pecado. E só havia um meio de nós sermos resgatados do pecado. E esse meio era através do sangue de um justo, que não viesse de homem, mas que viesse de Deus, um homem puro, imaculado e sem pecado. Então, ele veio e ele cumpriu o seu papel. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele se sacrificou, algo terrível, o sofrimento do Senhor naquela cruz. Mas ele não se importava com isso, porque ele estava ali sabendo que através do cumprimento da vontade do Pai, do sacrifício da cruz, hoje nós poderíamos estar aqui diante dele, tendo acesso ao Pai pelo sangue de Jesus, e através desse nome todos nós encontramos a salvação. Então hoje você pode orar, você pode falar com Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Não é necessário mais sangue de galinha, não é necessário sangue de bode, sangue de boi. Não, você fala com Deus. E o mais engraçado de tudo isso, né, é que durante
as ministrações que foram feitas aqui, né? Deus estava falando comigo, através da vida de cada irmão. Eu quero dizer, irmãos, para vocês que hoje ministraram a palavra, né? A oportunidade que vocês tiveram, às vezes parece ser uma coisinha tão pequenininha, sabe? Às vezes você fala assim, poxa Deus, parece que é tão simples, né? O que eu tô falando aqui, mas Deus está usando vocês. Deus está usando cada um de vocês. Deus está falando com a gente, sabe? Parece que não, mas é tremendo quando você aceita o desafio. Quando a igreja aceita o desafio de falar do amor do Senhor. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração, que muitas vezes a gente se aproxima do Senhor, e a gente se aproxima do Senhor por uma necessidade. A gente se aproxima de Deus porque está doendo, porque você tem uma enfermidade, porque você está com problema financeiro, porque você está com problema no seu relacionamento familiar. E geralmente é assim que as pessoas se aproximam de Deus. E Deus tão amoroso, Ele vem e nos trata, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos sara, Ele nos prospera, né? E Deus vai agindo, e a gente não vê Deus agir. Ele vai agindo e você não percebe. Às vezes você chega na igreja todo detonado, e você fala assim, Deus, não vai mais ter jeito para mim não, né? Só Deus, temos que falar assim, só Deus na minha vida. Mas não busca Deus. Tem muitos que falam isso, né? É só Deus na minha vida, mas não busca Deus. Então a gente vem, e a gente vem quebrado. Como o irmão falava a respeito do filho pródigo, não é? O filho pródigo que tinha tudo na casa do pai, ele saiu, ele foi para o mundo, e depois ele voltou quebrado, ele voltou detonado, mas ele sabia que o seu pai, né, ele teria alguma coisa para lhe oferecer. É assim que a gente chega na presença do pai muitas vezes, quebrado, detonado, né? E querendo que Deus nos dê uma pequena porçãozinha do seu amor, uma pequena porçãozinha da sua paz, né? Nós queremos que Deus alivie o nosso fardo, e quando nós buscamos ao Senhor, Ele faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que, assim, eu nunca fui de ficar escrevendo muito, não. Eu tenho até uma certa dificuldade para escrever. Escrever e ler, né? Mas, quando o Senhor, Ele veio ao nosso encontro, né? Ele veio também com uma certeza. Ele deixou uma promessa, né? Ele veio, pregou o Evangelho, nos libertou da ignorância. Ele trouxe... Ele é a luz que resplandeceu em meio às trevas. Então Ele iluminou o nosso entendimento, Ele iluminou os nossos caminhos, e Ele também nos trouxe da ignorância, nos livrou da ignorância. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer trabalhar na nossa vida, nos livrando da ignorância. A ignorância, irmãos, muitas pessoas acham que ignorância é sinônimo de grosseria. Não é não. Ignorância é a falta de conhecimento, né? E assim, a Bíblia ela é muito clara quando ela fala assim que o povo do Senhor, ele perece pela falta do conhecimento. E muitos de nós temos rejeitado esse conhecimento. Nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, de nos relacionarmos com Deus através da palavra dele. Tem pessoas que falam assim, mas eu oro 2, 3, 4 horas por dia. É maravilhoso? É, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí você está falando com Deus. Você está falando, Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo, mas e como é que Deus vai falar com você? Como é que Deus fala com você? Quando você começa a ler, irmão, quando você começa a buscar o Senhor na leitura, quando você começa a orar, você já não está orando a sua vontade, você está orando a vontade dele. Nós falamos, seja feita a tua vontade, mas qual que é a vontade de Deus? Se você não tem esse tempo, se você não coloca a leitura como prioridade, como é que você vai saber qual que é a vontade do Senhor? Então assim, quando você começa a caminhar com o Senhor, vem lutas, vem dificuldades, vem obstáculos, sabe? E muitos no meio do caminho, no meio das lutas, ele acaba desistindo, ele acaba saindo da presença, porque não aguenta a luta. E muitos continuam na presença do Senhor, mas não crescem. Não crescem por quê? Ao invés de adorar a Deus e glorificar a Deus, começa a murmurar, começa a questionar. Ele não